Olá pessoal, meu nome é Amanda, eu sou uma das terapeutas do grupo Contingência e nesse vídeo eu vou explicar para vocês o que é o comportamento imitativo, por que esse comportamento é tão importante e como que é possível desenvolver repertório de imitação em crianças que não apresentam um. Vem com a gente! Atenção em interações de crianças que não apresentam diagnóstico com TEA, nós vamos observar que essas crianças apresentam um comportamento imitativo. Esse comportamento ele é muito diversificado, então pode ser imitar o comportamento de uma outra pessoa, de cantar, pular, dançar, correr. Isso vai depender da situação. Porém, em crianças que apresentam diagnóstico com TEA, às vezes elas não possuem comportamento imitativo espontâneo. Imitação é um comportamento importante porque faz parte dos pré-requisitos para a aquisição da linguagem e socialização. E por isso, é uma habilidade que deve ser ensinada logo no início do tratamento. Considerando a importância desse tema, eu me baseio agora num estudo científico cujo um dos objetivos era desenvolver repertório imitativo em crianças que não apresentavam um. Participaram desse estudo 3 crianças de idades entre 9 e 12 anos. A seleção das crianças foi feita com base em observações dos pesquisadores na escola em que elas estudavam. Os pesquisadores concluíram que elas não apresentavam repertório imitativo, porém respondiam a instruções simples, como por exemplo, vem aqui ou sente-se. Após as observações, os pesquisadores concluíram que não houve repertório imitativo e, de maneira proposital, o pesquisador se engajou em alguma brincadeira com essas crianças e, durante a brincadeira, pediu para que elas o imitassem, como, por exemplo, acenar ou bater palmas. Porém, não houve imitação. Após esse teste, os pesquisadores começaram um novo teste. O procedimento básico foi o ensino do operante. Operante é um comportamento que produz modificações no ambiente e que somos afetados por elas. Nesse caso, o comportamento operante a ser ensinado é o comportamento de imitar. O pesquisador e a criança estavam sentados um à frente do outro. O pesquisador então dava a instrução, faça isso, seguido da demonstração de algum comportamento, como por exemplo, bater palmas. Se a criança emitisse um comportamento semelhante ao do modelo, que era o experimentador, a criança recebia algo que ela gostava muito. O experimentador valorizava esse comportamento da criança. Como não houve comportamento imitativo espontâneo das crianças, o pesquisador passou para a próxima etapa da pesquisa, que era o treinamento. Para todas as crianças, o treinamento básico era o seguinte: o pesquisador estava sentado frente a frente delas, dizia, faça isso, em seguida de uma demonstração de algum comportamento, como levantar os braços. Como as crianças não tinham repertório imitativo, o experimentador começou ajudando essas crianças. Então, levemente, após a instrução e a demonstração do comportamento, o pesquisador ajudava as crianças a levantar os braços. Esse procedimento foi feito várias vezes, até que o pesquisador começou a retirar gradualmente essa ajuda. Como que foi feito isso? Ao invés de levantar totalmente o braço das crianças, ele começou a levantar parcialmente. Depois de fazer o procedimento de levantamento parcial, o experimentador retirou essa ajuda totalmente. Após o comportamento imitativo estar estabelecido no repertório dessas crianças, 2 das 3 crianças participaram de uma outra pesquisa, que era o desenvolvimento de imitações verbais. Essas 2 crianças tiveram procedimentos diferentes. A primeira, ele utilizou respostas motoras, comportamentos imitativos, junto com respostas verbais. Para uma das crianças, o pesquisador utilizou respostas motoras junto com respostas verbais, ou seja, comportamentos imitativos. Então o experimentador dizia, faça isso. Ele então levantava da cadeira, ia até o centro da sala, sentava-se e dizia A. A criança repetia o movimento motor e, eventualmente, quando surgiu um A, o experimentador valorizava, entregava o que aquela criança gostava.
No decorrer das sessões, o pesquisador foi diminuindo essas respostas motoras, até que ele permaneceu sentado, dando como modelo apenas A. Após várias sessões, esses sons simples foram moldados, até que sons mais complexos e palavras utilizáveis fossem emitidas pela criança. Com a outra criança, o procedimento para desenvolver imitações verbais foi diferente. O pesquisador começou utilizando-se de um fósforo aceso, no qual ele dizia, faça isso, assoprava e pedia para a criança fazer o mesmo. Depois, ele retirou o fósforo, dizendo apenas, faça isso e como modelo, um sopro com som de P, por exemplo, após vários procedimentos dessa maneira, o pesquisador foi moldando a resposta da criança, colocando um som de A nesse P. Então a resposta final ficou como pá, pá. Os resultados mostraram que uma das crianças teve aumento significativo no comportamento imitativo. Então de 0 para o início da pesquisa, passou de 100 para o final da pesquisa. Outra criança, que também não apresentava comportamento imitativo, passou de 0 do início da pesquisa para 80 no final da pesquisa. Os gráficos mostraram que foi cada vez menos necessário fazer sessões para novos comportamentos imitativos. Já as crianças que participaram do ensino de verbalizações, uma delas foi preciso, em média, 20 horas de treinamento para que no final ela emitisse ao menos 10 palavras. E outra criança foi necessário de, em média, 10 horas de treinamento para que ela conseguisse emitir 7 sons de vogais e consoantes. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Nesse vídeo eu falei um pouquinho sobre imitação e caso vocês tenham dúvidas ou sugestões ou até mesmo queiram mais informações sobre esse tema, compartilhem, deixem comentários na página que assim que possível a gente vai responder. Obrigada!